gente retorna a casa de corações tão amigos, uma casa que nos acolhe, para que a gente possa falar de um tema que é um tema sensível, mas ao mesmo tempo é um tema urgente para todos nós espíritas que estamos vivenciando o atual contexto. Se a gente for prestar atenção, uma visão mais acurada, uma visão de espírito imortal, o salão doutrinário de uma casa espírita se assemelha a um salão doutrinário de um pronto atendimento, de um pronto socorro. Cada um que aqui se apresenta tem múltiplas faces da dor, porque vivemos num mundo, como Jesus nos recomendou, um mundo onde tereis aflições, mas eu venci o mundo. E cada um vivenciando as múltiplas faces da dor, a gente consegue perceber que cada um lida com a dor de uma forma muito particular e de uma forma muito única, especial. E todos aqueles que aqui chegam, nunca chegam ao acaso, porque o acaso, no nosso vocabulário de espírito eterno, de espírito imortal, não existe. Pois sabemos que tudo que acontece e que todos nós somos regidos por algo muito maior, pela divindade que se manifesta na vida, nos dando várias oportunidades de crescimento. E nesse salão de pronto atendimento, o que acontece? Adentramos a casa espírita. A maioria das vezes, quando a gente vai buscar os relatos, é pela porta da dor mesmo. E nesse adentrar pela porta da dor, no adentrar de um pronto atendimento, a gente começa a perceber que o médico das nossas almas, aquele que é o modelo e guia, e devemos seguir o roteiro seguido através da trilha dos seus pés, é Jesus Cristo. Aqueles que estão mais vivenciados, já conseguem lidar melhor com a dor, já estão mais fortalecidos, já conseguem fazer do uso do estudo e, assim, utilizar o seu verbo, o seu acolhimento, seus braços, seus ouvidos para atender, para escutar no acolhimento fraterno. Não são menos doentes do que os que chegam, só lidam melhor com a dor, só compreendem mais e a todo momento, todos os dias, estão fazendo o exercício de domar as suas más inclinações, conforme ali o codificador nos mostrou. E o espírita tem essa condição de ser aquele que sempre, todos os dias, está vigilante, domando as suas más inclinações. Porque estagiamos por diversos campos da vida. A vida é uma só. E o estágio que nós tivemos com a vida foram múltiplos, por conta da misericórdia divina. E nesses estágios, nós também acabamos por nos comprometer. E temos uma nova oportunidade, que é a vida que está aqui agora, na nossa melhor versão. Então, a casa espírita é um grande hospital, é um grande laboratório, inclusive laboratório de convivência. E por ser um grande laboratório, um grande hospital, um grande pronto atendimento, a gente também lida com uma questão que é uma moléstia da alma. É uma questão que ela tem uma característica pandêmica, que são as obsessões. Onde existe devedor, existe cobrador. E é da lei de causa e efeito, da lei de que aquele que se comprometeu, aquele que promoveu a dor, em algum momento, ele precisa restabelecer o equilíbrio que ele retirou. Amando, aprendendo a amar.
E as obsessões, num planeta em transição, que fervilha, num planeta que está sendo dada muitas vezes oportunidades derradeiras de reencarnação, oportunidades para aqueles que estão em condição, né, uma condição mais embrutecida, então está sendo dada oportunidade últimas vezes. E convivemos com diversas faces de sofrimento. E a obsessão de caráter pandêmico, ela acaba chegando à casa espírita, pois aqui é o lugar ideal, é o porto seguro, é o pronto atendimento de almas para lidar com questão de alma, uma questão tão intrínseca. Então, onde existe devedor, existe cobrador. E a vida sempre coloca cobrador e devedor juntos. E nessa questão, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele nos diz o seguinte: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Se a gente pudesse fazer uma estatística de todo o atendimento fraterno das casas espíritas que possuem essa atividade, a gente iria perceber que entre muitos que chegam à casa espírita, trazem dentro de si mesmo dramas inquietantes em relação à questão da gestação inesperada. E essas estatísticas, como Emmanuel diz, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões, tratam diretamente das obsessões. Porque quando a gente vai analisar a estrutura de um hospital, a gente observa doentes. Quando a gente vai analisar a estrutura de presídios, de prisões, a gente observa também doentes, adoecimentos do corpo, mas adoecimentos da alma. E nessa questão da gestação inesperada, é importante a gente analisar que todo ato sexual, ele visa, de forma mais inicial, a vida. Ele visa o florescer da vida. Entretanto, já caminhamos para um contexto onde a medicina ela está muito à frente e nos proporciona a evolução de que sempre que pudermos, que quisermos, utilizar de medicamentos, utilizar de métodos para que isso possa ser adiado, postergado. Mas a união de dois espíritos em roupagem masculina e feminina, ela é uma união de qualidades, conforme diz André Luiz no livro Missionários da Luz, que visa a vida. Entretanto, os dramas morais que fazem parte do contexto, principalmente os dramas que se referem à mulher, à vida, à família, a gente sempre vai ouvir, sempre ouve, é muito comum de ouvir a questão da gravidez quando ela se inicia de um aspecto inesperado. Por que o termo gestação inesperada? E não gestação não planejada ou gestação indesejada. Se a gente fala gestação não planejada, a gente está falando sobre somente um aspecto, o aspecto materialista, o aspecto que não considera a gestação que é planejada no mundo espiritual. A gente iniciou falando que o acaso não existe,
Não existe uma comunhão de fatores aleatórios da vida de cada um. Toda a gestação, ela é planejada. Ela é planejada por espíritos que estão na função desse planejamento. A gente vê muito bem isso, a gente já abordou aqui na questão de Missionários da Luz. É um livro que é um verdadeiro tratado sobre reencarnação, que traz os espíritos construtores que têm essa função de viabilizar as reencarnações. Então, o termo gestação não planejada, para que quem já pensa sobre algo transcendente, não é um termo correto de se dizer. O termo gestação indesejada é uma qualidade que reforça uma crença negativa. Inicialmente, essa gestação ela pode ser indesejada da mãe, da família, de todos que estão envolvidos nesse cenário. Mas, se há uma intervenção do alto, logo a seguir, essa gestação muda de qualidade e passa a ser muito desejada. E isso é muito comum de acontecer, principalmente quando a luz se faz maior e a gente percebe uma intervenção divina que utiliza de mãos, boca, ouvido de encarnados para poder atuar na vida. Então, o termo gestação inesperada é um termo mais adequado para esse tipo de contexto. E de todos os métodos contraceptivos que estão disponíveis, sempre existe uma falha. Sempre existe aquela 0,0% de falha. Então, quando a vida ela está prestes a se manifestar por uma intervenção maior, não existe essa questão de método seguro e certo. Ela se manifesta. E se a gente for colher de cada pessoa que já ouviu uma experiência de alguém, ou que já passou por isso, né, a gente vai perceber. Em atendimento no ambulatório Carneiro de Campos, né, na instituição lá em Salvador, onde a gente trabalhava, a gente atendia gestantes, né, e nutrição. E as perguntas iniciais que fazíamos, né, antes de começar o atendimento propriamente dito, de nutrição, antes de saber do recordatório alimentar, de saber o peso de tudo, a gente perguntava como foi a notícia da gestação para você. E quase 100% das gestantes que ouvíamos diziam que foi uma gestação inesperada. Ou foi uma troca de método muito comum, uma gestante que estava fazendo uso de uma injeção e de repente resolveu mudar de método, e nesse intervalo de mudar de método aconteceu a gestação. Ou realmente não se preveniu, como deveria prevenir, achando que o método de barreira era suficiente, mas sempre elas relatavam que a gestação era de caráter inesperado, devido à condição também da comunidade que ali se encontrava no ambulatório, que era uma comunidade muito carente, era uma comunidade com muitas necessidades. E muitas das gestantes que nos chegavam eram gestantes adolescentes. Então, a gente via no olhar da mulher aquele desespero. Mas, naquele tipo de atendimento, a fase de alerta, a fase de perigo já tinha passado, porque elas estavam ali para realizar o pré-natal. Mas existe uma fase antes disso, né? Que é uma fase onde a mulher, muitas vezes, se encontra muito sensibilizada, muitas vezes se encontra sozinha nesse contexto, sem o apoio do pai do bebê, sem o apoio da família, e num contexto onde o abortamento ele é naturalizado.
Muitas vezes a gente vai ouvir um relato, olha, minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, é muito comum isso na minha família. E quando isso é naturalizado dessa forma, né, a gente tem um termômetro social e moral importante que precisa ser ouvido. Nas primeiras semanas, é uma experiência pessoal, nas primeiras semanas que chegamos aqui em Macaé, a gente resolveu fazer um check-up, né, de saúde. E aí, nesse check-up, era uma sala de ultrassom, e ali a gente estava sentada convivendo com outras pessoas que também estavam esperando para aguardar o exame. E aí, do lado, tinha um diálogo de duas mulheres. E uma estava ali para verificar se o procedimento que havia feito do aborto provocado deu certo. E elas estavam comentando. Então, assim, o que a gente percebe disso? Que, apesar de não ser algo que é falado o tempo todo, que a gente ouve o tempo todo, é algo que existe e é algo que é velado. Não se fala, às vezes não se fala, não se quer tocar no assunto, a fim de não tocar em feridas de pessoas, porque ninguém se orgulha de um ato desse, né? Quando a gente vai pegar o relato, ninguém se orgulha, né? Poucas pessoas falam, eu fiz mesmo, porque quis, é um direito meu, são poucas isso que acontece. E existem diversas alegações para isso. E a casa espírita é um pouso onde os espíritos amigos, os espíritos bondosos, se utilizam dos nossos braços, da nossa voz, do nosso ouvido, para acolher, mas para acolher em termos de intervenção também. Quando a gente fala em defesa da vida, a gente está falando de algo que está ameaçado, pois ninguém vai defender algo que não está ameaçado, né? É algo que está ameaçado. O que está sendo ameaçado nessa questão? A vida. E a doutrina espírita, ela tem embasamento suficiente, tanto na codificação como nas obras complementares, que nos ensinam e nos capacitam a adestrar o olhar e a melhor servir, a melhor atender. Inicialmente, quando fomos estudar sobre esse assunto, quando a gente foi se aprofundar sobre esse assunto, o que as obras complementares nos trazem? Né? O que a codificação nos traz? A gente se deparou com o universo dessa temática vasto e grandioso e nos surpreendeu. Ou seja, os espíritos, desde há muito, nos envia, nos traz material suficiente para que a gente possa labutar nessa seara, que é uma seara de defesa da vida. Quando a gente fala defesa da vida, não só do abortamento provocado, mas de outras questões que a gente sabe que existe. Mas essa questão em particular, muito sensível. E a gente ouvindo em relatos de mulheres que estão temporariamente aturdidas, que estão temporariamente equivocadas, a gente ouve diversas alegações para que se possa justificar esse ato, para que se possa normalizar esse ato. Eu falei de um deles, que é a questão da adolescência, que muitas vezes falha a educação em saúde, não compreender, por não saber mesmo, por imaturidade, se prevenir. Muitas vezes falha a educação moral do lar, onde aquela menina que está já ingressando, né, na maturidade do corpo, necessita de um maior acolhimento, maior amparo, apoio da família para que possa lidar com essas questões. E a questão social do mundo que a gente vê aí afora, que é apelativo na questão do hedonismo, na questão do erotizar crianças e na questão de apelar para a materialidade. Então, é muito comum ainda a gente ver gestação de adolescentes.
é uma das alegações. Inclusive, é um estudo de caso que o livro Atendimento Fraterno, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, nos traz essa questão. E vou dar uma colinha aqui. Olha só o que o projeto nos diz. A casa espírita pode atuar em vários níveis: assistencial, educacional e preventivo, diante desse grave problema social. O serviço de atendimento fraterno, por ser o primeiro porto de recepção, orientação e encaminhamento desses e de outros casos, tem uma grande responsabilidade, não se devendo desviar do caminho indicado pela bússola da doutrina espírita. Nesse caso, o projeto nos conta de um atendimento fraterno de uma adolescente. Olha que importante. A adolescente, ela buscou atendimento fraterno sozinha. Ela estava recebendo pressões do namorado e dos pais para o abortamento. Então, ela queria compreender quais seriam as consequências disso, caso ela realizasse o ato. E ela buscou sozinha, entre aspas, né, que a gente sabe que não é sozinha. Ela buscou as portas da casa espírita para esse acolhimento. E foi orientada com tudo que deve ser orientado, explicado esse processo de reencarnação, que não existe união de almas ao acaso. E até mesmo foi orientado como fazer o pré-natal, tudo que precisa ser dito neste processo. Então, ela estava recebendo forte influência. E durante o atendimento fraterno, foi passado para ela que ela trouxesse os pais e o namorado, se pudesse, para uma conversa também na casa espírita. Então, a casa espírita serviu de pouso seguro para aquela menina que estava em situação de sofrimento, de dor, de angústia, sendo obrigada a fazer algo que não queria fazer. Né? Então, assim, nesse sentido, a casa espírita é esse pouso. E a gente vai trazer um estudo de casos daqui a pouco, bem interessante, e quem traz para a gente é Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era. Como é essa intervenção, né, da casa espírita? Que esse livro, um dos capítulos, dá um passo a passo. Como é que acontece no plano espiritual e no plano físico essa intervenção em defesa da vida na casa espírita? Mas, entre tantas alegações, a gente tem outras alegações. Crise conjugal. Crise conjugal é muito comum. E marido e mulher sofrendo crise, sofrendo discussões, prestes a terminar o relacionamento, a mulher engravida. E aí, ela que já estava planejando seria a vida sem o companheiro, e a vida estava um tormento, né? Ela que já estava planejando, de repente, se ver grávida. É ou não é intervenção divina? Né? Muitas vezes, a maioria das vezes, sim. É a mão de Deus que está ali sustentando. Quando a gente estava falando, né, Maria Dolores tem um poema chamado Cercas de Deus, né? As cercas de Deus. Às vezes as coisas acontecem, pessoas, acontecimentos estranhos que a gente atribui à causalidade da vida, mas é Deus cercando a gente para que a gente não se comprometa mais. Em muitos casos, isso acontece, olha, vocês estão precisando aqui parar e acertar, porque agora vai chegar uma vida e que precisa do equilíbrio no lar, no seu amor. E muitas vezes a nova vida vai adoçar o coração dos cônjuges, vai adoçar o coração da família e vai trazer um novo sentido para o relacionamento de casal.
Então, como é importante, né, a gente ouvir com sabedoria e com acolhimento, né, se envolver naquela conversa, exteriorizar o nosso campo fluídico de amorosidade, para que essas pessoas sintam esse acolhimento e seja mais fácil a intervenção espiritual. Outra alegação que se utiliza é o adultério. O adultério. Muitas vezes, né, a mulher se vê equivocada em um processo de grande fragilidade moral, que não nos cabe apontar, julgar por ninguém vive no drama de ninguém. Essas questões são muito delicadas, né? E nessa fragilidade moral acontece a gestação. Como proceder para que um dano moral não venha à tona? É a pergunta de quem está em desespero. O que fazer agora nessa situação? E nessa alegação específica, várias vezes a gente se pergunta como proceder, o que dizer, mas sempre levando a mensagem da vida. E tem um trabalho que nos sensibiliza muito, que é um trabalho chamado Lar Preservação da Vida. Ele acontece em Maringá, no Maringá, e quem dirige, eu esqueci o nome, perdoe, mas uma das diretoras é a Fátima Sato. E conhecemos a Fátima Sato num evento de valorização da vida ecumênico. Várias religiões se reuniram em São José dos Campos, nós fomos, ficamos instalados na Associação Nossa Senhora de Guadalupe, e para a Igreja Católica, Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira dos não-nascidos, né? E dizem, no México, quando foi legalizada a interrupção da gestação, a imagem da basílica, o ventre, ela formou-se uma luminosidade, né? Foi possível verificar isso, e é muito interessante. E aí, nessa associação, nos reunimos, espíritas, católicos, né? Protestantes, religiões de matriz africana, várias religiões ali, traçando diretrizes para a defesa da vida. E aí conhecemos o trabalho do Lar Preservação da Vida. O que é que o Lar Preservação da Vida faz? Acolhe mulheres ruins nessa situação. Elas saem da sua cidade, passam uma temporada no Lar Preservação da Vida, decidem por levar à adoção bebê nasce, decide por levar à adoção, depois retorna às suas cidades. E tem casos de mulheres que justificam para a família que vai fazer, por exemplo, um curso, e não decide falar, né? Não decide abrir aquela situação, mas resolveu por continuar a gestação, por fazer um curso. E aí passa esse período de gestação praticamente escondida, mas o bebê, ele nasce. E ele vai fazer parte de outra família. Então, assim, esse lar, ele funciona como um pouso para que essa mulher não se comprometa mais, para que essas pessoas não se comprometam mais. E é tudo feito com carinho, tudo feito com muito acolhimento. É muito interessante esse trabalho. É um trabalho que realmente toca os corações, né? E aí tem outra questão também, que é a preocupação com a carreira profissional em ascensão. Nesses relatos, muito comum, mulheres que recebem, né, o positivo ali do exame, do mestrado, do doutorado, do pós-doc em outro país, e que se encontra gestante. O sonho da vida material e intelectual delas era aquele momento. Era uma grande conquista para a carreira, um trampolim, que a gestação iria atrapalhar. E aí se veem aturdidas naquele momento. Por quê? O meio acadêmico, muitas vezes, é um meio muito de vaidades intelectuais, né? É muito competitivo, né? A vida acadêmica, de quem produz conhecimento.
a área da educação, principalmente. E aí, essas oportunidades são, muitas vezes, agarradas por residentes. E, de repente, uma gestação acontece no meio do caminho. É aí que entra a sensibilização. Dizer que a vida material, ela não é de todo que norteia. A vida material é um empréstimo para que a gente possa transitar nas nossas necessidades de espírito imortal que somos. E aí existem outras alegações. Insuficiência de recursos. Um caso que nos chamou a atenção uma vez foi de uma mulher, a gente conversando, e ela disse que não tinha condições, porque ela passava muita fome com as crianças pequenas, e não tinha o que comer, que ela estava sozinha, era mãe solo, como se chama, né? De crianças pequenas, e mais um agora, ia ser mais uma boca. E aí, ela disse que queria cometer interrupção. E o que aconteceu? Que na conversa, a gente percebeu que a real necessidade, porque precisa analisar a real necessidade. A real necessidade dela era comer. Era dar de comida aos filhos. E a oferta de uma cesta básica mensal, ela dizia, vocês nos garantem que eu vou receber, que a gente vai receber a cesta básica todo mês? Sim, garanto. Então eu não aguento por causa de uma cesta básica. A mulher deixou, a mulher disse sim. Ela decidiu não interromper. Né? O que é uma cesta básica para a gente? Né? Para ela era tudo, era o motivo que ela tinha para dizer sim à vida do filho. Né? E aí tem outras questões. Preservação da própria liberdade. Né? De tempos em tempos, a gente se vê em uma crise social muito grande, onde se coloca a questão legalizar, descriminalizar ou não. E muitas dessas justificativas vindo de coletivos femininos dizendo que precisa respeitar a autonomia feminina e o corpo da mulher. Estado, ninguém deve legislar sobre o corpo da mulher. Só que nós, seres humanos, vivendo nessa condição, nós necessitamos de leis robustas para que a gente não possa se perder mais. E muitas vezes, as leis feitas por homens frágeis nem são parâmetros, mas tem questões que necessitam de leis robustas. E o corpo da mulher é um empréstimo do corpo do homem. É um veículo carnal. Só que o da mulher tem uma singularidade. Ela tem um útero. Ela possui um portal de luz. É um portal para a manifestação divina na vida. E o corpo que está dentro do útero não pertence a ele. É uma individualidade diferente. É um corpo diferente. É um espírito diferente. Então, não tem como ter essa alegação. E a doutrina espírita necessita se capacitar para que a gente possa ofertar esse esclarecimento sempre, quantas vezes forem necessárias. Outra justificativa. Filhos com necessidades especiais. E esse assunto é muito sensível. Quando a gente toca nesse ponto, eu recordo. E quando iniciamos a falar sobre gestação inesperada nas casas espíritas em Salvador, certa vez numa casa do Rio Vermelho, a gente fez a preleção, falou um pouco sobre isso, e um rapaz levanta lá no fundo, eu quero falar. Né? Aí eu tomei um susto, né? A gente que se expõe para falar, a gente já fica, né? Receio. Aí eu, por favor. Aí ele chegou e fez assim, eu estou aqui porque... E era um momento tenso, se não me engano, alguma coisa que estava na política para acontecer, para liberar. Então, esses momentos tensos, é importante a manifestação popular, né? Nossa, a gente não pode usar da omissão nesses casos, a gente precisa se manifestar.
Então, a gente utilizava muitas redes sociais. E esse rapaz me seguia nas redes sociais. E aí ele fez, eu vejo a manifestação nas redes sociais, a gente está acompanhando, e eu vim aqui dizer o seguinte: eu e minha esposa, ainda muito jovens, foi a primeira gestação, e aí a gente detectou ao longo da gestação uma malformação. E o médico nos sugeriu que ali o bebê não ia sobreviver, por mais que a gente quisesse, e que para evitar um sofrimento maior, era necessário interromper aquela gestação, que a mãe já estava muito fragilizada, via que ela estava emocionalmente não bem. Então, parir um bebê, o bebê morreu logo em seguida, ia ser um dano emocional muito grande. Envolveu o casal com essa conversa, eles acabaram optando por interromper a gestação. No entanto, eles nunca mais tiveram paz. Mas paz de consciência, gente. Eles nunca mais tiveram paz. Sempre no dia que deveria ser o nascimento do bebezinho, eles reviviam o luto. Reviviam o luto. E o que foi que aconteceu para eles lidarem com essa situação? Eles começaram a trabalhar em defesa da vida. O casal começou a levar a palavra, a dizer para as pessoas não cometerem tal ato, a viabilizar materialmente cestas básicas, enxovais. Então, o casal, eles encontraram sentido de viver, trabalhando na defesa da vida. E ele nos deu esse depoimento naquele dia. Foi muito emocionante, muito. Ele deve estar nos ouvindo, Bernardo, muito emocionante. E aí, outra coisa que se justifica, né, é o receio de uma rejeição familiar, social ou religiosa. É um caso que nos aconteceu de uma moça que ela já estava separada do marido e a família não gostava do marido, não apoiava a relação, ele era violento, se separaram, já tinham um filhinho, 2 filhinhos com ele, mas eles de todo não interromperam os laços afetivos. De vez em quando eles se encontravam. E nesses encontros ela acabou engravidando. Só que quem sustentava ela era a família dela, que não gostava do marido, né? E o medo dela foi tão grande, né? Da família recriminar ela, e também eram de uma religião específica, que também não aceitava isso, né? E viviam em uma localidade que era um povoadozinho da ilha de Taparica, de pescadores, então o lugar era muito pequeno, tudo se sabia no lugar, era muito pequeno. E aí o desespero dela foi tamanho que ela resolveu procurar para interromper a gestação. Graças a Deus, naquele momento, existiu uma intervenção, né? E ela chegou até a gente e ela desistiu. A mãe dela, que ela achou que ia recriminar, a mãe dela foi todo afeto, foi todo amor, apoiou, acolheu. E foi maravilhoso. Veio uma menininha, que ela sempre, no aniversário da menininha, ela nos telefona e tal. Então, é muito interessante. Por isso que a gente não deve rotular gestação indesejada, porque virou desejado, né? Ela fala, nossa, como é que eu pensava aquelas coisas tão ruins? Nossa, como é que eu ia ter coragem? Eu olho para minha filha agora, como é que eu ia ter coragem? E aí, Manuel Filomeno de Miranda traz no livro de Amanhecer de uma Nova Era um estudo de caso. Estudo de caso é um estudo de caso de peso, porque olha quem vai interceder nessa situação. Doutor Bezerra, Eurípides Bassanufo, Pititinga e Jesus Gonçalves. Diga se não é uma intervenção significativa. E aí, o que acontece? Uma moça, né? Uma moça, ela era jovem, que chamava atenção pela beleza. Ela trabalhava como profissional do sexo, que chama.
acompanhante de senhores solitários. E muito bonita. Ela começou a viver um drama especial. E ela sempre de carro passava pela porta de uma casa espírita, né, que eles chamam de Sociedade Espírita Amor e Caridade. Ela passava pela porta da casa espírita e sentia uma grande vontade de entrar. Toda vez que passava de carro, sentia vontade de entrar. O que aconteceu com ela? Ela tinha, na época, uma pessoa que ele gerenciava o trabalho dela, né? Assim como o trabalho de outras mulheres. E ela se envolveu afetivamente com esse rapaz, né? Só que quando ela foi revelar que estava gestante para esse rapaz, porque no primeiro momento que ela se viu gestante, ela ficou muito feliz. Ficou muito feliz. É aquela coisa de mãe, né? Eu já estou nessa idade, um bebecinho, ia ser tão bom e tal. Então ela começou a pensar numa vida diferente com esse rapaz. Mas quando ela foi revelar a gestação, ele disse para ela, olha, por que você vê que é meu? Né? Olha o que você faz. Não tem como. Mesmo que ela justificava, e com ele eu não tinha esses cuidados, tinha cuidados com outros, mas com ele não. Isso não foi importante. Então, diante da reação dele, que foi tão dura, ela resolveu abortar. E aí, ela passava por essa casa. Passava, aí teve um dia que ela resolveu entrar nessa casa. E ela foi entrar num dia de reunião doutrinária. E nesse dia de reunião doutrinária, após a reunião, a pessoa, o médium da casa, estava ali disponível para fazer o acolhimento fraterno às pessoas que queriam. E ela foi para a fila fazer o atendimento fraterno. E aí, nesse atendimento fraterno, ela acaba falando, né, expondo a situação, e recebeu todo o acolhimento, e aqui diz que do médium exteriorizava esse campo energético de amor e de acolhimento, onde ela se sentiu muito bem. Ela se sentiu feliz. Ela relatava que nunca havia sentido energia assim. No meio que ela andava, era difícil sentir, né? Então, ela viu a diferença dessa energia de luz que ela estava recebendo. E aí, acontece a intervenção divina. O que acontece? É realizada uma reunião mediúnica paralela a esse atendimento, né? Uma reunião mediúnica de desobsessão. Por quê? Porque esses pensamentos do abortamento provocado é o pensamento de que ela não está sozinha, né? Quando a gente está pensando em fazer algo que é contra a nossa natureza de luz, a gente precisa ver que tem também interferências nisso. E aí, na reunião de desobsessão, o que foi que aconteceu? Ela tinha muita mágoa da mãe, porque a mãe que levou ela para esse caminho da prostituição. Porque ela, desde pequenininha, era muito bonita, apresentava comerciais, participava de festejais, foi ficando mais mocinha, 16 anos, aí foi recebendo propostas, presentes, e a mãe incentivava esse lado, né? O lado da vaidade, o lado material. A mãe sempre estava ali instigando esse crescimento material por esse meio, né? A mãe nunca colocou objeção em relação a isso, pelo contrário, até impunha isso. E a mãe tinha desencarnado, ela tinha muita mágoa da mãe. E aí descobriu-se nessa reunião de desobsessão que existia um espírito que estava ligado a ela, um espírito muito odiado, né, que estava ligado a ela, que estava induzindo ao abortamento. Quando foi verificar, existia uma história por trás disso. É aí que a gente precisa deixar o nosso olhar. O que estava levando a acontecer esse drama todo? No passado, ela era casada, se não me engano, em Portugal. Ela era casada, tinha 2 filhinhos. E aí, nessas questões de invasão de território, um dos soldados se encantou por ela. Ela acabou se encantando por esse soldado. Fragilidade moral. Ela acabou
acabando o casamento, deixando o esposo com os 2 filhinhos e indo atrás desse soldado. Resultado: esse soldado, com o passar do tempo, abandonou ela na pobreza, na solidão, na velhice. Os filhinhos, o marido, ele completamente perdido, envolvido em ódio. Os filhinhos foram abandonados. Um morreu, depois o outro morreu por descuido, né? E no mundo espiritual, a mãe, que induziu ela a essa corrupção, a mãe, ela era um dos filhinhos que foi abandonado por ela, né? O espírito que estava ali incentivando o abortamento era o ex-marido traído, né? E aí, o que aconteceu? Além do atendimento fraterno, além da ambientação com a reunião doutrinária, além da desobsessão, teve outra etapa que a gente precisa deixar claro aqui, porque são as terapêuticas espíritas. Reunião doutrinária, refazimento moral, refazimento energético, atendimento fraterno, acolhimento, inspiração, despertar de almas, né? Passe, expressão de fluidos deletéreos, né? Colocação de fluidos benéficos, água fluidificada, às vezes o medicamento, remedinho, calmante, o refazimento do corpo físico e energético que se exterioriza. Reunião de desobsessão é uma verdadeira cirurgia, né? Do corpo físico, ali onde se coloca todos os atores daquele drama. E teve outra etapa, porque além da reunião de desobsessão, que traz aqui, durante o sono físico, às 1h30 da manhã, essa equipe de peso que eu falei, se reuniu no centro espírita para trazer todos esses dramas. E aí, o que acontece? Quem participou dessa reunião? Os médiums, que participam da reunião no físico, né, os 2 médiums, doutrinador, dirigente da casa, todos esses espíritos, doutor Bezerra de Menezes, Titinga, Jefferson Gonçalves, né, esses espíritos, Eurípides, todos esses atores. Aí foi feito o acolhimento fraterno, nessa cirurgia, praticamente espiritual. E aí, Filipe, quem é Filipe? Filipe foi aquele que intercedeu para que ela entrasse na casa espírita. Era aquele espírito que toda vez que ela passava, dava vontade de entrar. Era um espírito de grande envergadura moral, que estava ali servindo de anjo tutelar para ela. Mas quem era Filipe? Filipe era o soldado que tinha interferido na relação dela. Ele desencarnou no mundo espiritual, ele passou por dramas de consciência fortíssimos. E ele fez parte do contexto da codificação espírita. Era amigo de Leon Denis. Ele fez parte desse contexto. Então, quando no mundo espiritual ele percebe que, por conta daquela intervenção dele na vida dessa mulher, ela hoje sofre esses danos, ele vira o anjo tutelar dela. E é ali que ele se manifesta na reunião. A mãezinha se manifesta, mesmo. Interessante que Filomeno fala que mesmo em ligação perispiritual, que ela já está gestante, a mãezinha se manifesta em arrependimento. A mãezinha que foi o filhinho abandonado, em arrependimento. Filipe, que ela nutria um amor muito grande, toca o coração dela. E ali é feita toda a intervenção. Então, todos os atores aí dessa linda história de amor, que vai virar, né? Linda história de amor, é feita através da nossa terapêutica da casa espírita. Então, olha a importância do papel da casa espírita na defesa da vida. E olha a importância todos esses atores, né, que serviram, porque um olhar acurado não é só aqui agora, não é a casa, nem nada. Aquela vontade de entrar na casa espírita não é só nossa. É a intervenção do alto, intervenção do amor.
E aí que eu achei aqui interessante, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, logo no final, olha só a recomendação que o doutor Bezerra diz a ela. Terás momentos muito difíceis ante a tua decisão e tentarão dissuadir-te. Será necessário que te refugies na oração e busques amparo nesta casa aberta ao amor. Estaremos todos aqueles que aqui nos encontramos ao teu lado, sempre que necessitares. Agora dorme e descansa. Ou seja, né, vigilância. Vão surgir outros momentos que vão tentar te dissuadir ante a decisão. Continua frequentando a casa espírita. Isso quer dizer o quê? Que é de uma hora para outra esse processo, não retira, acabou e pronto, não. É um processo, é uma convivência, é uma ambientação. É como a gente falou inicialmente. Inicialmente existe, né, aqueles que estão chegando pela primeira vez na casa espírita, na porta de um pronto-socorro, são orientados por aqueles que estão um pouco melhor, mas que não são menos doentes que os que estão chegando. E essa vivência, essa ambientação na casa espírita, um serviço de atendimento fraterno, né, amoroso, cristão, né, de acolhimento mesmo que envolve as almas, além de um serviço de assistência social, que é importantíssimo que a gente tenha o recurso material, que é o recurso dos enxovais, é o recurso que a mulher gestante necessita. A gente fala sempre de enxoval, né? Sempre de enxoval. Mas uma mulher que está grávida, o que é que ela precisa? Carinho. Ela precisa, materialmente, o que é que ela precisa? Ela vai engordar, não vai? Uma roupinha mais larga, né? Ela precisa de roupa. Ela precisa de calcinha nova. Isso a gente não fala, né? Mas ela precisa de calcinha nova, calçolão, larguinha, porque ela está com barrigão, né? Ela vai precisar de sutiã, porque os seios vão crescer. E sutiã de amamentação, para ser mais fácil, né? Vai precisar do pós-parto, ela vai precisar de um absorvente específico para pós-parto, não é verdade? Ela vai precisar de polivitamínicos, que ela vai amamentar depois. Ela precisa também cuidar do cabelo dela, ela quer ter uma hidrataçãozinha, um shampoozinho para botar no cabelo, um batonzinho, né? Ela é mulher, não é porque está mãe gestante que ela deixou de ser mulher. E muitas vezes a gente só fala no enxoval, no enxoval, no enxoval, no enxoval. Não, não. É o acolhimento fraterno, porque mãe feliz, mãe acolhida, reencarnante seguro. É isso que a gente precisa colocar em mente. E o recurso material, cesta básica. A dela não tem na casa dela nem lugar para botar um berço, né? Se não tem lugar para botar um berço, vamos botar um ninho. Um ninho que a gente pode botar em cima da cama. Vamos lá na casa dela ver a real necessidade. Vamos lá, porque a gente não vê também. A gente precisa saber. A gente está lidando com a pessoa o tempo todo, mas não sabe qual é a real necessidade da pessoa. Certa vez fomos visitar um barraco, uma invasão, e tudo barro, e tinha um barranco também atrás do barraco. Quando a gente chegou no barraco, para vocês terem ideia, era um aderente que dividia a cama de casal do espaço que eles consideravam cozinha. E o que era cozinha e o que era banheiro não tinha divisão. O que era banheiro era um buraco no chão, que era ao lado praticamente do fogão. E estava chovendo, barranco de barro, estava escorrendo barro que entrava por debaixo da cama. E eles estavam ali se movimentando para tirar uma cobra que tinha entrado debaixo da cama de casal. Ainda tinha isso. E não tinha, você podia, vamos encontrar um berço americano para essa mulher. Para botar onde? Né? Então, a gente tem que ver, a gente tem que entender, para ver a real necessidade. E outra coisa, menino cresce. Você vai fazer um enxoval, geralmente o enxoval só tem 3 ou 4 calcinhas, pagão, não sei o quê, um gorrinho, não sei o quê, não sei o quê. Leite materno tem mulher, e tem leite materno tão nutritivo, e mesmo na miséria, na dificuldade,
Ela está seca desse jeito, o menino dá um bolo no braço. Vai perder a roupa. A calcinha pagão só vai durar um mês. Então, a gente bota aquele kitzinho pronto na casa espírita para dar. E depois? E depois? Então, um serviço de doação continuada. Por que não oferecer na casa espírita? Captar roupas de crianças, catalogar direitinho aqui de 0 a 4 meses, aqui de 6 a anos, roupas usadas em bom estado, né? E fazer um local na casa espírita onde a mulher possa, já perdeu, tem ali a roupinha, a gente ir lá e fazer esse intercâmbio, roupas de filhos de mulheres que não precisam mais, de mulheres que podem muito bem fazer um cadastro com a casa espírita de doação continuada, ou seja, o que vai perdendo do filhinho, olha, perdeu aqui, posso ir levar? Ou tem alguém aqui para buscar? Para a gente selecionar, para a gente... Pronto, porque é doação continuada. Porque a gente fala disso e também não fala do puerpério, né? Quem é mãe sabe o que é parir e depois estar ali perdendo noite, dormindo só de 3 horas, acordando, um menino no peito, né? Precisando estar bem para cuidar dos outros, para cozinhar, para limpar a casa, para lavar roupa. A gente não sabe. Por que não um serviço de assistência no puerpério? Vamos ouvir essa mulher que está com o reencarnante ali, né? Não acabou o enxoval. Não acabou o enxoval. Então, o serviço de atendimento ao reencarnante e à mamãe, ele permanece, porque pariu até anos. Anjos ainda requer de nós os braços, né? Ainda precisa tanto da gente, olha a fragilidade. Então, essa fase esterogestacional, que chama, após a gestação, é uma fase muito delicada, que a mulher precisa. Então, sororidade, que é essa irmandade, né? O prefixo soror, soror do Holandês de la Cruz, soror Joana Angélica, irmandade entre mulheres da vida desta mulher que se sente só. A gente fica, cadê a vizinha? Cadê a irmã? Tem a mãe, a tia, a madrinha, a amiga da igreja, do culto, né? Esse laço, para se educar uma criança, tem um provérbio africano, é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, meus irmãos, essa que é a mensagem que a gente deixa, né? Para que a gente possa se capacitar a amar, se qualificar a melhor servir, atentar para essas nuances que, às vezes, a gente, no automatismo de coisas iguais, reproduz, a gente não vê essas reais necessidades. Tentar acolher e ver o que é que, de fato, está necessitando. Que Jesus, nosso mestre e amigo, seja sempre o caminho por onde deve trilhar os nossos pés. Gratidão pela atenção.